Que alegria receber você aqui no meu canal. Eu espero que você se sinta bem-vindo. E não somente isso, faça a sua inscrição, ative as notificações e também clique no sininho, porque o meu desejo é que esse canal seja fonte de bênção e inspiração para a sua vida. Que Deus te abençoe e seja edificado com cada palavra. 1 de João, capítulo de número 2. São essas as palavras do Senhor através de João. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. De todos os apóstolos, e todos eles tiveram um desfecho para a sua história de bastante sofrimento. A maior parte deles foi martirizado. Dos 12 apóstolos de Jesus, um deles, o traidor Judas, que ao trair Jesus, tirou a sua própria vida, eles refizeram o grupo logo após, e a narrativa está no livro de Atos dos Apóstolos, quando Matias é escolhido para ser aquele que substituiria a função de Judas, e depois o Senhor levanta como um apóstolo fora de tempo, assim mesmo ele se refere a si próprio, que é o apóstolo Paulo, a fim de darem continuidade à obra que o Senhor Jesus havia iniciado de proclamar o evangelho do reino, não só ali em Jerusalém, mas em todos os confins da terra. O evangelho se espalha, a perseguição vem, e os apóstolos começam a ser martirizados, presos, mortos, e o remanescente, aquele que vive mais tempo e o vive em exílio, numa ilha chamada Patmos, é esse que é o autor desta epístola, assim também como é o autor de outras duas epístolas, de um evangelho e do conhecido livro do Apocalipse. Acredita-se que João tenha vivido muitos anos. Alguns afirmam que João passou dos seus 80. E ele agora se torna alguém como o único que havia tido uma experiência pessoal em vida com o Senhor Jesus, que acompanhava, mesmo no exílio à distância, o cumprimento da promessa da edificação da igreja. A igreja começa a crescer, imagine você, a promessa do Senhor de que ele edificaria a sua igreja, João a ouve. O desafio e a grande comissão de ir e pregar o evangelho a toda criatura, até os confins da terra, João recebe esse comissionamento. João é parte daqueles que veem os milagres de Jesus serem realizados. Atos capítulo 3 traz a narrativa da cura de um coxo na entrada do templo. E eram dois, Pedro e João. João participa dos milagres que Deus realiza no nascimento da igreja. E João testemunha
a multiplicação dos discípulos. E ele vê aquele grupo que vivia mais fechado, multiplicando-se, e a igreja se espalhando, e os discípulos de Jesus Cristo agora aprendendo o que é viver uma vida de obediência a Deus. João, então, escreve esta primeira carta. Toda carta escrita por João tem um objetivo. Como todos nós, ao escrever qualquer texto ou qualquer carta, e eu não sei quantos aqui se lembram do período das cartas. Lembram ou não? Que você escrevia alguma coisa e você tinha que ir no correio e você comprava selo, né? E você postava e você colocava o remetente, o destinatário, e a carta, depois de alguns dias, chegava no destino e ela ia, dependendo da sua inspiração, com algumas folhas dobradas, alguns enfeitavam os envelopes e as cartas eram enviadas. Todas essas cartas escritas para um destinatário e com um propósito. Algo procurava ser dito, orientado, exposto, um coração aberto era colocado em letras num papel para que as pessoas pudessem receber a sua mensagem. João assim faz. João começa essa carta escrevendo coisas para os seus filhos espirituais. É a igreja. E ele escreve essas coisas com objetivos muito firmes no seu coração. Tanto é que o início da carta, logo no capítulo 1, o que antecede o que lemos, João escreve que eu escrevo essas coisas para que a alegria de vocês seja completa. Depois, agora no capítulo 2, João continua dizendo qual é o motivo da sua carta. Eu escrevo para que não pequeis. E ao final da carta, no capítulo 5, João termina mais uma vez agora dizendo o motivo pelo qual ele escreve essa carta. Ele diz: eu escrevo-lhes essas coisas para que vocês tenham a vida eterna. Portanto, João está muito bem instruído pelo Espírito de Deus sobre aquilo que ele deveria escrever e qual deveria ser o propósito a ser alcançado. Essa igreja que havia se espalhado precisava, sem sombra de dúvida, de uma orientação daquele que era o remanescente, de que havia andado com Jesus, de qual era a expectativa da parte de Deus quanto ao estilo de vida que um discípulo de Jesus deveria ter. Essa carta é atual para os nossos dias, assim como toda a Bíblia o é. Essa carta continua cumprindo o seu papel de instruir a igreja, que agora não mais aquela que João conhecia, que havia se espalhado por algumas porções da Ásia e chegado à Europa, mas agora uma igreja que alcançou boa parte de todos os cantos da terra. Ainda hoje, o cristianismo é a religião mais crescente e presente na face da terra. Aqueles que professam a sua fé em Jesus, de alguma forma, compõem a maioria do povo que caminha sobre a face da terra. E este povo continua precisando de orientações, de como a vida cristã deve ser vivida. E eu gostaria de voltar os nossos olhos para essa orientação do apóstolo, para, mais uma vez, sermos abençoados pela revelação de Deus a este santo homem, que já agora, na sua avançada idade, tem a preocupação de instruir como deve ser o nosso estilo de vida. João declara o seu propósito, declara a razão pela qual essa carta é escrita
E a composição dessa carta, como toda carta, você não pode lê-la picada. Se você ler a carta simplesmente extraindo algumas porções isoladas, você perde o conteúdo e o propósito total da carta. João está aqui escrevendo exatamente com um propósito comum na sua mente e no seu coração. Levar pessoas a entender de que há um ideal divino, não estabelecido por homens, não estabelecido por uma instituição, mas antes de tudo, estabelecido pelo próprio Deus, de como deve ser o padrão de vida que devemos perseguir. Nós aqui todos, nesta manhã, e tantos outros que nos acompanham online, tem pessoas na Alemanha, nos Estados Unidos, em outros lugares que eu recebo aqui, todos são muito bem-vindos nessa manhã, nos acompanhando online, em todos esses lugares. Temos que entender de que nós não podemos viver a nossa vida sem buscar um ideal. Todos nós temos ideais para áreas específicas da nossa vida. Você deve ter um ideal de paternidade. Esse é o tipo de pai que eu busco ser todos os dias. Eu não sei você, mas eu me esforço cada dia mais para procurar ser um ideal de pai para as minhas filhas. Eu me esforço para tentar ser o melhor pai que eu posso ser, segundo o padrão daquilo que a paternidade deve ser. Eu procuro todos os dias buscar um ideal de ser um pastor segundo o coração de Deus. Há um ideal nas Escrituras. Ninguém pode ser um pastor do jeito que quer. Não, eu vou ser pastor desse jeito e quem não gostar que vire a cara. Não, nós devemos, e a Bíblia instrui claramente quais são os ideais para cada área da sua vida, como marido, como esposa, como filhos, cada papel sendo desempenhado dentro da estrutura da sociedade deve buscar ser o ideal, até mesmo na nossa vida profissional. Há um ideal. Eu quero ser um engenheiro. O meu ideal de engenheiro é ser alguém que alcance isso e consiga aquilo. E você persegue algo muito bem definido. Quando você persegue esse ideal, você tem um modelo, o qual você cada dia mais vai se amoldando a ele. Você vai melhorando, você vai se aperfeiçoando, porque você sabe que há um padrão ideal estabelecido para que nós alcancemos. Bem, quanto à vida cristã, essa verdade ela é real e ela é imutável. Há um padrão que Deus estabeleceu na sua palavra, o qual deve ser perseguido por todos nós. Todos nós aqui devemos buscar esse ideal de um padrão de vida cristã que agrade a Deus. Nós fomos chamados para viver não segundo aquilo que nós achamos que está na moda. Hoje está na moda ser crente desse jeito. Hoje está na moda ser crente daquele outro jeito. Algumas coisas, pastor, elas já não estão mais sendo praticadas. Nós não vivemos dos modismos do presente. E nem das coisas que são tendência no momento. O ideal da vida cristã é apresentado aqui a João preocupado com essa igreja que crescia. E tudo que cresce, se você não estabelece o perfil ideal, você pode criar uma grande mutação que vai desfigurar a característica do corpo. E João está preocupado com isso. João está preocupado em dizer a eles, há um ideal pelo qual nós devemos viver. Tanto é que ele diz que a mensagem que recebemos da parte do Senhor e vos anunciamos é esta. Ele está dizendo, não há outra mensagem, não há outro alvo, não há outro ideal, senão essa mensagem que eu recebi e aquela que eu anuncio a vocês. E ele está dizendo isso já agora no verso de número 5, e eu pedi que você mantivesse sua Bíblia aberta, até porque nós vamos caminhar uma parte do capítulo 1.
Então, se você olhar para o capítulo 1, já agora no verso de número 5, João está com essa preocupação sobre definições de ideal. Ele diz: a mensagem que dele ouvimos e anunciamos a vocês. Veja como há aqui uma replicação de modelo. Paulo usa isso nas suas cartas. Ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Nós replicamos um modelo de vida espiritual que foi todo ele incorporado na pessoa de Jesus Cristo. Nós devemos andar e viver como Cristo. E João está escrevendo a mensagem que ouvimos, ele diz: eu ouvi de Jesus, e agora anuncio a vocês, é essa: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. E agora então João começa a estabelecer quais são esses padrões básicos de uma vida cristã saudável. O ideal que todos nós devemos perseguir. Ele fala sobre a importância de viver uma vida iluminada pela palavra, pela pureza, pela pessoa do Senhor Jesus, e ele faz, desde o versículo 5 até o versículo de número 7, ele diz que devemos andar na luz como ele está na luz, e nós devemos manter comunhão uns com os outros. O ideal da igreja é viver em comunhão. Não existe vida ideal cristã vivendo isoladamente. A vida cristã foi estabelecida pelo Senhor para ser vivida em comunhão. Longe da igreja, longe do ambiente, do corpo, não há vida espiritual ideal da parte de Deus. Essa vida deve ser vivida nesta comunhão, à luz, debaixo da mesma ação redentora do sangue de Jesus, o que nos torna comuns e nivelados é exatamente o sangue que redimiu a todos nós que confessamos a Cristo como Senhor e Salvador. Esse é o ponto de partida. E agora João, no capítulo 2, e veja, essa capitulação é única e exclusivamente para facilitar a nossa compreensão. As cartas não eram divididas por capítulos, era uma carta só. Então imagine ele escrevendo desde o início, capítulo 1 até o final, capítulo 5. É um texto só, em que ele desenvolve um raciocínio. E ele agora, dentro da divisão que temos nas Escrituras hoje, que nós chamamos de capítulo 2, João continua expondo qual deve ser o ideal de vida cristã. E ele se refere de uma forma muito carinhosa. Perceba as palavras de João, ao mesmo tempo orientando-os de maneira firme qual deve ser o padrão de vida cristã, mas ele também usa de palavras muito carinhosas. O capítulo 2, verso 1 começa dizendo: meus filhinhos. Meus filhinhos. Que é uma coisa carinhosa do que você chamar alguém de filhinho ou filhinho. É João usando de toda a sua doçura. E veja de que ele um dia foi chamado de filho do trovão. O filho do trovão chamando os outros de filhinhos. O que Deus não faz na vida de uma pessoa. Ele antes que soava como um trovão, agora dirige as palavras a os seus alvos, dizendo: filhinhos, eu escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Qual é o ideal de vida espiritual que nós devemos ter em Jesus? Parece um tanto exagerado
a orientação que João dá à igreja. Porque se você parar para fazer uma análise fria, pelo menos levando em consideração a sua própria vida, você vai dizer: pastor, aquilo que me é pedido fazer é impossível. João está escrevendo, dizendo de que o ideal divino é uma vida sem pecado. Fica difícil eu passar nesse vestibular. Afinal de contas, todos nós pecamos. Todos carecem da glória de Deus. Afinal de contas, a minha natureza, ela é pecaminosa. E por conta disso, eu me vejo sempre numa atitude de combate contra o pecado e nem sempre saio vencedor desse embate. O que João está estabelecendo aqui, lembre-se, é um ideal. Isso quer dizer de que na nossa vida espiritual, o padrão que devemos buscar alcançar é viver uma vida sem pecar. Veja, o ideal estabelecido por João é um ideal a ser alcançado e ele é desenvolvido através da ação do Espírito Santo de Deus na nossa própria vida. Nós somos trabalhados por Deus e quanto mais recebemos da ação de Deus e quanto mais cheios do Espírito Santo estamos, mais aptos nos tornamos a viver segundo esse ideal. Ele próprio é uma testemunha, por isso que eu citei, de que ele em um tempo foi chamado pelo próprio Senhor Jesus de filho do trovão. Mas a experiência de caminhar com Cristo, a experiência de ser cheio do poder do Espírito Santo, a experiência de conhecer a palavra, o próprio Verbo encarnado, foi criando na vida de João a capacidade de caminhar cada dia mais em direção ao ideal divino de uma vida cristã. Você não pode ter uma plenitude de alegria e uma vida cristã saudável se você vive em pecado. Tratar o pecado como algo comum e como acidentes inevitáveis na nossa vida não é um estilo de vida que agrada a Deus. O pecado, o erro moral, a desobediência, e pecado significa errar o alvo. Isso quer dizer de que há um alvo, e eu preciso mirar no alvo. E quando eu peco, não pode ser algo tratado por mim e por você, como igreja do Senhor Jesus, como uma questão comum. São as situações naturais de uma vida que não há o que se evitar. Até porque você não pode ser feliz plenamente se vive pecando. Logo à frente você vai entender de que no raciocínio de João, lá no final da sua carta, já agora no capítulo 5 também, ele diz o seguinte: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, antes ele procura viver uma vida de pureza e obediência a Deus. Quando nós nascemos de Deus, quando nós somos feitos nova criatura em Jesus, agora há um estilo e um padrão de vida que nós precisamos perseguir. O problema é que muitas pessoas não entendem isso e não se esforçam em fazê-lo. A própria carta aos Hebreus, no capítulo de número 12, versículo de número 4, o autor afirma: na vossa luta contra o pecado, vocês não resistiram até o sangue. O que João está dizendo, e aquilo que o Espírito Santo precisa que eu e você entendamos nessa manhã, é de que há um padrão a ser perseguido, o qual eu devo combater firmemente todos os dias para alcançá-lo. Eu não vou conseguir fazê-lo na minha própria força, mas eu vou conseguir fazê-lo no poder do Espírito de Deus.
Eu posso viver uma vida cada dia mais em que o pecado está como um acidente raro no percurso da minha caminhada espiritual. Eu tenho que entender de que esse é o padrão e o ideal divino. O fato é de que, infelizmente, muitos não fazem nenhum esforço para viver uma vida sem pecado. Alguns até usam daquela velha desculpa usada no meio cristão. Pastor, a carne é fraca. E você argumenta e usa desculpas para justificar os seus erros, os seus pecados. A insistência em continuar longe do padrão ideal que Deus estabelece para uma vida em Jesus Cristo. Veja que João na realidade está colocando. Veja o texto, por gentileza, e olhe comigo no verso número 2. Melhor, verso número 1. Ele diz: meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequem. Ponto. Esse é o ideal. Qual é o ideal? Uma vida sem pecado. Essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Eu estou usando porque o que está na minha mente aqui guardado é a revista atualizada, não é a Nova Almeida atualizada. E fica até difícil na hora de eu citar os versículos que eu sei de cor. E eu estava nesse final de semana com boa parte dos pastores e liderança da igreja, numa conferência na Bíblica da Paz, e teve um pastor que citou, ele é pastor em Manaus, pastor Davi, de uma igreja em Manaus, ele citou que ele trocava, que a mãe dava para ele dinheiro para ele decorar versículo. E ele, essa estratégia é boa. Mãe, a senhora nunca me deu um dinheirinho para decorar o versículo, né? Perdi a oportunidade. Poxa vida, é um lucro. E ele disse que ele decorava o versículo não preocupado na palavra em si, ele procurava, E depois de um tempo, ele aprendeu, a estratégia da mãe foi boa. Ele percebeu a riqueza e a beleza do que a palavra produzia na sua vida, e depois ele entendeu de que ele mais ganhava com a Bíblia do que com o dinheiro que a mãe dava. Mais riqueza ele recebia em conhecer a palavra do que o troquinho que a mãe oferecia. E eu citei para ele: olha, eu não recebia nada da minha mãe não, mas eu trocava na escola dominical, porque quem vinha com versículo, a professora de escola dominical dava prêmio. Ganhava um chocolate, ganhava um doce, ganhava uma bala. Quanto mais versículos você decorava, mais brinde você recebia. E estes versículos que eu decorei, e eles são ainda, eu disse, a maioria que eu sei de cor ainda, não são fruto do estudo da fase adulta. A maioria dos versículos que eu sei, são fruto desse tempo ainda em que a cabeça da criança parece esponja seca. Qualquer coisa que ela vê e ouve, ela... É por isso que você precisa ensinar a criança. Melhor fase para você ensinar Bíblia para alguém é na sua infância. Tira o menino da frente da televisão. Comece a ler Bíblia com ele. Tem hoje recursos. Tem aquele pessoal dos 3 palavrinhas. São amigos, eu conheço todos eles, são os donos. O Fred, o Samuel Misaí e o André Câmara. São os 3 sócios que são os donos do 3 palavrinhas. Fazem um trabalho fantástico. Mas eu estou dizendo tudo isso porque o versículo que eu lembro é referente a 1 de João capítulo 2, está exatamente assim. Meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. A versão que nós lemos hoje de manhã está mas. Ele está dizendo, há um padrão ideal, mas pode ser que em algum momento, na perseguição desse padrão, você cometa um desvio, é um desvio, não é o caminho. A versão que eu sei de cor, ela diz, todavia. Revista atualizada diz, todavia. Aqui está dizendo, mas. O que isso quer dizer? João está dizendo, o que vier a partir do mas é exceção, não é regra. Ele está dizendo, você deve viver dessa maneira. Todavia, caso, por acidente, aconteça algo que fuja ao ideal,
Ele diz: nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. E a palavra que é usada na língua original, ela está relacionada ao fato de alguém ao lado, alguém ao seu lado. Jesus é o nosso advogado. Era o mesmo termo usado geralmente nos tribunais de justiça. E é por isso que a palavra ela é traduzida por advogado. Era como se fosse um promotor de justiça. Alguém que se apresentava dizendo as reais causas e dizendo em seu favor o porquê, por alguma situação, houve um desvio no percurso. Agora, você defenderia alguém que de forma totalmente voluntária escolhe viver no erro? Não. Eu, pelo menos, se fosse advogado, eu não defenderia. Não, eu vou defendê-lo. Ele não presta, mas eu vou defendê-lo. Ele não quer melhorar, ele não quer corrigir, ele não quer obedecer às leis. O negócio dele é o seguinte: ele quer infringir leis todos os dias, mas eu vou ser o seu advogado. Você defenderia alguém assim? De forma alguma. Porque você saberia que é causa perdida. Por que Jesus se coloca ao lado daqueles que são lavados pelo seu sangue? Porque ele sabe que aquele que anda com Deus, aquele que decide obedecer a sua palavra, estabeleceu um padrão. E ele diz: o meu desejo é viver uma vida de pureza e santidade. O meu padrão ideal de vida é viver sem pecar. Todavia, nós sabemos que quando damos lugar ao nosso coração, à nossa carne, aos nossos desejos e às nossas vontades, corremos o risco de cair no pecado. Mas é uma queda isolada. É algo que acontece por conta de um descuido. Imagine você comprou um carro novo. Dá glória a Deus, irmão, você comprou um carro novo. Mas que povo desanimado, acabou de comprar um carro e não diz um amém. Eu acabei de dizer, você comprou um carro novo. Glória a Deus. Poxa vida, o povo não está nem animado com o carro novo. Você comprou um carro novo. Bem, quando você compra um carro novo, normalmente você vai fazer o que para ele? Um seguro. Ou não? Você faz um seguro. Você faz um seguro e o seguro ele vai cobrir uma série de situações. Batida, colisão, furto, roubo e uma série de situações. Muito bem, se você compra o carro e você põe ele no seguro, você compra o carro para batê-lo todo dia? Não, eu comprei esse carro porque eu vou bater ele todo dia. Você põe na seguradora. Eu comprei esse carro, o meu ideal é ralar ele, apesar que tem algumas pessoas que parece que compram já determinadas a comprar. O meu pai era um desses, né, pai? Meu pai era especialista em dar uma raladinha. Teve uma vez que o pastor Ernesto deve se lembrar disso, tinha um Corolla cinza aqui. Ele amava tanto a igreja, que ele decidiu levar o portão e tudo na frente. Ele derrubou o portão e foi um livramento de Deus. Ele bateu na coluna aqui, acionou o airbag e tudo. Foi um livramento. Mas esse Corolla e o carro que ele usava, tinha sempre um raladinho. Uma vez, o meu irmão, saudoso Cláudio, ele foi vender o carro, o que era um desafio grande. E uma pessoa veio de outra cidade para ver o carro e perguntou: o carro tem algum detalhe? Ele falou: algum não. O carro é cheio de detalhes. O carro havia sido pintado por todos os cantos e lados que você imaginar. Bem, mas quando você compra um carro, você não compra o carro para batê-lo, ou não? Você compra e diz: não, eu tenho seguro para não usá-lo. Eu tenho um seguro porque eu não vou bater, eu não vou sair daqui, vou bater carro. Ah, bate mesmo porque tem seguro. Não, não é o fato de você ter seguro que você vai dirigir de qualquer jeito querendo bater em todo mundo. Toma essa, eu tenho seguro.
Vai levando, eu tenho seguro. É assim que você faz? Não. Você tem seguro, você tranca o seu carro? Claro. Você para em qualquer lugar quando você sabe que mesmo tendo seguro é uma área perigosa, é uma área constante de roubo, você deixa o seu carro de qualquer jeito com o vidro abaixado? Meus irmãos, a vida espiritual não é diferente. Deus nos deu uma nova vida e o ideal de Deus é não acionar o seguro. Deus nos chama a viver uma vida espiritual a ponto de que temos advogado junto ao Pai, mas não precisa acionar ele toda hora, não. Eu tenho advogado, hein? Qualquer coisa eu aciono o advogado. É uma exceção que você deve buscar cada dia mais acioná-la. O ideal de Deus para nós é uma vida de santidade, meus irmãos. Nós precisamos resgatar para a nossa vida espiritual um ideal a ser perseguido, estabelecido pelo próprio Deus. Nós temos que sair daqui hoje dizendo: o meu ideal de vida hoje é viver uma vida longe do pecado. E eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, eu vou depositar a palavra. Como é que eu vivo uma vida sem pecado? O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. A razão principal pela qual eu tenho a palavra de Deus no meu coração não é para decorar versículo. Não é simplesmente para que eu tenha respostas ou versículos triunfalistas para serem usados aqui e acolá. Eu tenho a palavra de Deus no meu coração para que o ideal estabelecido pelo Senhor seja possível de ser vivido, para que eu não peque contra ti. O chamado de Deus para nós é esse hoje. O chamado para a igreja, a preocupação de João, aqueles primeiros crentes, continua sendo a preocupação de todos os céus a respeito dessa igreja hoje. Eu e você, que vivamos uma vida longe do pecado, que possamos viver uma vida de comunhão, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. É por isso que você continua lendo o texto. E você vai ver lá na frente, no verso de número 3. Ele diz: sabemos que temos conhecido o Senhor, se guardamos os seus mandamentos. Ele está dizendo: eu guardo o mandamento de Deus, e por guardar o mandamento de Deus, eu consigo viver cada dia mais uma vida sem pecado. E ele ainda é mais enfático. Verso de número 4, ele diz, eu já estou terminando, ele diz: aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. A verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, veja o verso de número 5, por favor. Nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Ele está dizendo: o amor de Deus vai me aperfeiçoando a viver uma vida de pureza, uma vida longe do pecado. E nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse, veja como ele diz, deve andar. Não é uma opção, é um mandamento. Deve andar assim como ele andou. Que Deus nos ajude nesta manhã. Que Deus ajude você, que Deus ajude a mim, para que possamos estabelecer um ideal a ser perseguido e dizer: Senhor, o meu desejo, como dizia o velho hino, é ser como Cristo. Que o pecado seja apenas uma situação cada vez mais isolada e rara na minha caminhada de obediência à tua palavra, para que eu possa viver de maneira tal que em tudo eu agrade o Senhor.